Testemunho de superação e milagres. Ela achou que não tinha mais jeito, mas Jesus chegou e mudou o quadro da história. Deus me deu a oportunidade de nascer de uma mãe que servia ao Senhor. A Sebastiana Gereza era uma missionária, uma mulher de Deus. O meu pai, que era o José Antônio, nós somos de Paranavaí, Paraná, ele não servia ao Senhor, mas nos últimos momentos da sua vida ele aceitou a Cristo. E o meu pai, ele veio a falecer com 45 anos, e nessa época eu tinha apenas 3 anos de idade. E nesse intervalo começou a mudança dentro da nossa casa. Que daí a minha mãe, ela servia a Deus, nos apresentou na igreja, mas quando o pai veio a falecer, ela casa de novo dentro de um tempo muito pequeno. E quando ela casa com um homem de Deus, que era um pastor na época, ela casa com ele, ela vai optar a nos abandonar. Então ela pegou eu, que tinha 3 anos, para 4, a Marília, que era minha irmã também, e nos deu para minha irmã mais velha, que é a Marisa, que na época morava em Coromandel, Minas Gerais. Então ela nos deu de papel passado para minha irmã nos criar. E nessa época dos anos 89 a 90, nós também tinha a Nelly, que tinha em torno de 15 anos de idade, que nós somos em 6, 4 mulheres e 2 homens, né? A mulherada lá em casa era forte. Então, nessa época eu tinha 3, a Marília tinha 10 e a Nelly tinha 15. O meu irmão já estava em Brasília servindo a aeronáutica. Então, a gente foi morar com a minha irmã mais velha em Coromandel. E nesse intervalo, Ivone, eu fiquei sem ver a minha mãe dos 3 aos 9 anos de idade. Meu Deus, Sara. Então, fui morar em Coromandel e eu sou muito grata a Deus pela vida da Marisa, porque ela foi a minha mãe. Ela tinha 20 anos e, de repente, ela tinha 2 meninas para criar, um casamento muito difícil, meu cunhado era caminhoneiro, então ela não tinha experiência nenhuma de criar uma criança e, de repente, caiu de paraquedas 2 irmãs para ela criar. E num tempo em que não tinha celular, então a mãe quase não entrava em contato conosco. E o pouco que eu lembro dessa parte da minha infância foi com a minha irmã cuidando de mim. E depois eu fui morar com meu irmão em Brasília, passei um tempo com ele em Brasília. E ali, morando com meu irmão, eu tive a primeira experiência com um dos vizinhos do meu irmão que tentou abusar de mim com 4 para 5 anos de idade. Só que como eu era criança, então ainda a gente não tinha aquela maldade, aquela malícia, que aquilo estava ferindo a minha alma. E o Senhor trouxe isso à tona depois de uma grande cura que Deus trouxe no meu coração. E isso eu acabei trazendo para minha cunhada e tal, e foi resolvido. E eu voltei para Paranavaí morar com a minha avó. Minha avó era uma espanhola, a dona Segunda, não falava português, que nós somos de família espanhola. Então eu morei com a minha avó, morei com a minha tia Nancy, que foi a minha mãe. Ela que me deu a instrução, eu ia para a escola sozinha, e eu não tinha aquela... O meu sonho era ter uma família, era ter assim mesa com pai, mãe, irmãos, e eu não tinha isso. Então, um pouco que eu tinha, eu olhava para minha prima, eu achava bonito a família que ela tinha, e eu sentia falta, porque meu tio levava ela para a escola, e eu tinha que ir de a pé, sozinha, com 6 para 7 anos de idade, indo para a escola sozinha. Chegava na escola, tinha aquela homenagem que fazia para o pai, para a mãe, e eu nunca tive os meus pais ali. Nunca tive a minha mãe presente, e muito menos o meu pai. E isso vai formando lacunas na nossa alma. E quando a minha mãe decidiu ir nos buscar, eu já estava com 9 anos de idade. Quando ela disse, Deus mandou eu buscar vocês de volta. E trouxe a gente para Curitiba. E eu vim para Curitiba no ano de 93. Eu estava com 9 anos de idade, eu e a Marília viemos morar aqui no Jardim Acrópolis, lá no Cajuru. Na época, minha mãe, ela morava na igreja, ela era caseira da igreja, cuidava daquela congregação. E foi onde eu comecei a ter as minhas primeiras experiências com Deus. Porque os meus irmãos não iam para a igreja, minha tia também não. A minha irmã mais velha, ela frequentava a católica. Então, com a mãe, eu tive a minha primeira experiência com o evangelho. Só que a minha mãe era uma mulher muito religiosa.
Então ela me apresentou um Deus assim: se você colocar uma calça, você vai para o inferno. Se você cortar o cabelo, o anjo vai medir o teu cabelo e você vai para o inferno. Se você passar um batom, o batom é daquela, né, não vou falar o nome. Então não podia nada. Minha mãe me apresentou um Deus carrasco, que eu não podia brincar, não podia jogar bola, não podia ter uma boneca, porque tudo era do diabo. Então eu comecei a viver esse evangelho do medo. Então eu servia a Deus com medo. Se eu jogar bola, Deus vai me matar e vai me mandar para o inferno. E eu comecei a criar medo. Em vez de ter a paternidade de Deus, eu tinha medo de Deus. Então a mãe, ela me oprimia muito. Aí eu tinha o meu padrasto, que era o pastor Aparecido. Então ele, assim, foi uma referência na minha vida, né, de amor. Um pouquinho do amor que ele tinha para me dar, ele me dava. Né, do amor, do carinho, ele falava: Baixana, não é assim que faz, né, você tem que ser mais amorosa. E minha mãe era muito difícil. Então, com o meu padrasto, ele me ensinou a buscar a Deus. E através da vida dele, eu me lembro que em casa tinha muitas vigílias, a mãe sempre trazia muita gente, fazia vigília, fazia culto. E uma dessas vigílias em casa, eu fui batizada com o Espírito Santo, dos 9 aos 10 anos, com o meu padrasto, com a mão na minha cabeça, orando naquela madrugada, que eram vigílias de joelho. E eu comecei a sentir um desejo. Por que eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo? Mesmo com 9 anos, quando eu tive essa apresentação de Jesus, por mais que a minha mãe me apresentava um Deus carrasco, eu olhava as pessoas na igreja e eu via que eles eram diferentes. Então eu via gente tomado pelo Espírito Santo, e eu falava: o que é isso? E a minha mãe falava: é o poder de Deus. Né? A minha mãe ia muito para o monte, então no monte acendia tudo. Então eu queria mais. Eu falei: que Deus é esse que tem o poder de acender uma folhinha? Que Deus é esse que transforma um galho de árvore numa brasa? Eu quero conhecer esse Deus. Sobrenatural. O sobrenatural. Eu vi as pessoas entrar na igreja enferma e sair curada. Eu vi a pessoa vomitar o câncer. Eu falava: que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Jesus. E aonde o meu padrasto falou: começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. E de repente a Sara, com 9 para 10 anos, não queria mais saber de brincar com os coleguinhas da rua. Eu comecei a jejuar, Ivone. Comecei a jejuar e eu dobrava o meu joelho e eu falava: Jesus, me batiza com o teu Espírito Santo. Eu quero sentir se o Senhor é de verdade. Porque até então eu não tinha aquela experiência com ele. Eu quero saber se o Senhor é de verdade, eu quero te sentir. E eu comecei a orar e a buscar. E no dia do meu batismo com o Espírito Santo, foi no dia do meu aniversário, para 10 anos de idade. E eu me lembro que naquele dia chegou uma moça em casa e ela falou assim: missionária, eu tive um sonho com a Sarinha. Sonho que ela estava diante de uma mesa, tinha um grande banquete, e ela se alimentava daquele banquete. Eu olhei para ela e falei assim: Jesus vai me batizar hoje. Chegou a hora da vigília, não vi a hora de chegar a vigília de dobrar o joelho, que era indo da harpa e joelho, indo da harpa e joelho. E cantaram os hinos da harpa e eu dobrei o joelho. E orando, meu padrasto pegou o microfone e falou assim: hoje o Senhor vai batizar aqui nessa madrugada. E eu fui a primeira a levantar a mãozinha e correr para frente. Que chamava o povo para frente, quem queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu fui para frente e dobrei o joelho. E na época era assim: quer ser batizado? Então fala glória, 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 glória. Né? E eu dobrei o joelho e comecei: glória, 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 glória. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali no glória, 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 glória. Eu só sei que daqui a pouco fui batizada com o Espírito Santo com fogo. Era do jeito que eu pedia. Eu falava: Senhor, se for para me batizar, eu não quero de qualquer jeito, não. Eu quero sair rodando, igual todo mundo. E o Senhor me batizou e foi uma glória. E eu chorava muito porque eu falava: Deus existe. Deus existe, e Ele existe, Ele é fogo, porque eu sentia aquele fogo dentro de mim, aquele calor. É diferente. É diferente, a minha língua parece que ficou pequenininha. E foi a minha primeira experiência com o Senhor. Naquele dia, Deus me deu o dom do louvor. E eu não cantava nada, era uma taquara rachada dentro de casa. E naquele dia, o Senhor me batizou. No outro dia, eu olhei para minha mãe e falei assim: mãe, compra um playback para mim, eu vou cantar. É agora que a gente vai lá na Livrarias Canaã. Não sei se ainda existe a Livraria Canaã, lá na Rua Barbosa. Minha mãe me levou lá, acho que tem, né? Tem. E naquele dia minha mãe comprou a primeira fita, né, para mim, da Alvinha. Primeira fita, A Lágrima do Crente, né? 90 e bolinha.
E eu trouxe para casa aquela fita da Dalvinha, e quando eu escutei aquele primeiro hino, a lágrima do crente é um caso sério. Eu comecei a chorar, falei, mãe, eu vou cantar esse hino na igreja hoje. Escrevi, comecei a ensaiar, cantei, sem ninguém me ensinar a cantar no playback. Cantei a lágrima do crente, no outro culto eu cantei o Pode Chorar, que também estava em alta na época, esse hino da Dalvinha, que é Pode chorar, 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 pode chorar. E eu cantei esse hino e foi. No outro mês a minha mãe falou assim, então agora eu vou comprar para você o da Mara Lima, que minha mãe gostava muito da Mara Lima. E foi. E aí foi a paixão à primeira vista, que quando eu olho os primeiros hinos da Mara Lima, falei, mãe, eu quero todo CD, na época não era fita, da Mara Lima. Então, todo mês a minha mãe falava assim, não vou te dar dinheirinho, eu vou te dar playback. Ela nem imaginava que ela estava financiando o meu ministério, investindo. Então você louva também. Uhum. A gente tenta, né? A gente tenta. Olha, estou descobrindo muitas coisas nesses testemunhos. Foi algo incrível. Aí comecei a cantar e eu tinha uma caixinha de sapato e eu colocava todos. A minha mãe comprava 2 fitas, a tocada e o playback. E eu passava a semana inteira. E a minha mãe falava assim: você nunca me suba no altar de qualquer maneira. Você me jejue e ore, peça a Deus o louvor que você vai cantar, porque quando você abrir a boca, pessoas vão ser curadas naquela igreja. Verdade. Então eu tinha um temor muito grande de subir no altar, até mesmo para cantar um hino da harpa. A minha mãe fazia a gente orar. Orou, jejuou, senão eu não vejo você orar na igreja hoje, você não pisa no púlpito. Então a minha mãe, ela cobrava muito oração e jejum e vida com Deus. Por mais que ela era o extremo, né, me serviu de exemplo para ser quem eu sou hoje. Uma mulher de oração tem que ter vida de oração. Tem que. Né? Tem que ter intimidade com o Senhor. E nesse intervalo que eu vivi com a mãe, dos 9 aos 13 anos, foram apenas 4 anos. Mas foram 4 anos muito intensos, buscando mesmo. Tanto minha mãe era missionária, então ela viajava o Brasil inteiro. Então eu não tinha muito assim, todos os dias eu tinha mãe em casa. Não, eu tinha mãe hoje, 10 dias não. Hoje, 15 dias não. Porque ela cuidava de 3 igrejas. Florianópolis, São Paulo, Curitiba. Então ela viajava muito cuidando dessas 3 congregações. E eu lembro que minha mãe olhou para mim, eu tinha já uns 11 anos de idade, ela falou assim, filha, Deus falou para mim que você vai ser uma grande missionária. E já vamos começar agora. Falei, como assim, mãe? Arruma a tua mala. Falei, por quê? Porque você vai para a tua primeira viagem missionária, vou te colocar numa ilha de pescadores. Falei, mãe, mas mãe, ela falou, se arruma, eu estou te mandando para a ilha de Valadares. E simplesmente foi assim, ela me colocou para morar na casa de pescadores na ilha de Valadares. Me largou lá por 9 meses, na ilha de Valadares, morando na beira do mangue. E foi assim, que nem eu falo para o meu esposo, não que foi um trauma, mas aquilo marcou muito a minha vida, morando com pessoas estranhas, que eu não conhecia. 9 meses numa ilha com muita dificuldade, não tinha água encanada, não tinha luz, era água de poço, e a gente sobrevivia com o que o mangue dava para a gente comer. Então eu lembro o Zito, ele cuidou muito de mim, era um pescador, ele, toda a sua família. Então a gente ia para o mangue. E não dava para ter medo, não. Tinha que colocar a mão no buraco, pegar o caranguejo, né, colocar na cestinha, pegar marisco naquele barro podre, que é um barro muito fedido. E por muitas vezes eu ainda fiquei com aquele cheiro impregnado nas minhas narinas. E eu não tinha medo, não. A gente ia, catava os mariscos, caranguejo, siri, e a gente se alimentava disso, senão a gente morria de fome. E eu me lembro de uma vez, eu queria muito tomar iogurte, muito, muito, muito. Acho que é por isso que hoje eu falo para o Marcos, não me deixe faltar iogurte na geladeira. Né? O meu prazer, tem mulheres que têm prazer de ir para o shopping, o meu prazer é ir na gula, encher a minha geladeira de iogurte. Porque naquela época tudo que eu queria era ter iogurte e não tinha dinheiro. Não tinha de onde tirar uma bolacha, um iogurte, um pão, não tinha, era arroz com feijão e farinha, ou peixe, ou siri, pirão de peixe que eles faziam, era o que a gente tinha para comer, com muita dificuldade. Ir para a igreja era de barco, de a pé, andava muito para chegar lá na igrejinha de Valadares. E o que aconteceu, Ivone? Eu vivendo ali naquela situação,
eu fiquei com uma desnutrição muito grande, eu sou alérgica, e lá tem uns mosquitinhos enviados do inimigo, né? Então, aonde me picava, aquilo formava ferida, e acabou me dando ferida no corpo inteiro, desnutrição, cachumba, febre amarela. E eu me lembro que um pessoal daquela casa falou assim: Zito, devolve essa menina para a missionária, porque ela vai morrer aqui. Eu estava pesando 35 quilos, Meu Deus. uma desnutrição terrível. E eles me colocaram dentro do ônibus, de volta para minha casa, com febre de 40 graus, muito doente. E quando eu cheguei em casa, de fato, eu estava entre a vida e a morte. E a minha irmã, que é bem revoltada, ela olhou para minha mãe fazia uma semana que tinha chegado de viagem, e minha irmã falou assim: esse é o Deus que você serve, mãe? Um Deus que pega a sua filha, larga numa ilha para morrer, e quando devolve, devolve nessa situação? Eu não quero esse Deus. Se para servir esse Deus assim, eu não quero. Só que o que eles não entendiam é que eu já estava sendo lapidada para viver um grande projeto de Deus. É que a tua mãe enxergou, né? Enxergou. E ela queria ensinar você, mas de uma maneira talvez... Diferente, né? É, Dona que doeu. Tianinha não era fácil. E minha mãe chorou muito, ela falava: Deus está fazendo comigo a mesma prova que fez com Abraão. E ela falava muito isso. Enérgica ela. Ela era bem, né? E tadinha, né? Ela fez com tanto amor, da forma dela, da maneira dela, que minha mãe também teve uma história muito difícil. Bom, conclusão da Ilha de Valadares. Eu melhorei, né? Fiquei com um bom trauma. Eu falava assim: nunca mais eu quero pisar numa praia na minha vida. Nunca mais quero saber de praia, de nada. Paranaguá eu não piso nunca mais na minha vida. Eu não quero saber daquele lugar. E eu fiquei assim com uma restrição muito grande de Paranaguá devido ao sofrimento. E quando eu estava dentro do ônibus, voltando para casa, eu falei para mim mesmo: nunca mais eu quero saber de viagem missionária. Eu não quero ser missionária, Senhor. Eu chorava: Senhor, eu não quero ser missionária. O Senhor pode me dar qualquer outra coisa, mesmo fazer missão. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero sofrer, Senhor. Não quero. 2 anos depois, a minha mãe adoece muito, ficou muito doente. Nós estávamos na igreja, veio um missionário pregar e falou assim: Deus vai recolher uma flor desse jardim. Eu tinha acabado de fazer 13 anos. Acabado de fazer. Eu olhei para minha mãe já começou a chorar. Ela olhou para mim e falou assim: semana que vem a gente vai viajar, Sara. Onde a gente vai, mãe? A gente vai para Paranavaí. Eu vou me despedir de todo mundo, porque Deus vai me levar. Ai, mãe, começou. Mãe, só tem que me criar, tem que casar. Ela falou: não, filha, o Senhor vai me levar, porque a minha casa está pronta. Ela tinha convicção. Ela tinha uma convicção muito grande. E ela falou: o Senhor vai me levar, mas fica tranquilo, que o teu pai vai cuidar de você. Eu falava: meu padrasto? Ela falou: não, filha, o Pai Celestial vai cuidar de você. E a gente fica meio que sem entender. A minha irmã, revoltada da época que era, ela falou assim: lá vem a mãe com essa história de que vai morrer. E de fato, isso aconteceu. A gente foi para o Paranavaí, ela despediu de toda a parentela, ela pediu perdão para quem ela tinha que pedir perdão. Voltamos, teve uma homenagem no Dia das Mães, foi muito lindo, e mal imaginava eu que seria a última homenagem que eu fazia para minha mãe. A única e última, porque eu nunca tive a oportunidade de fazer homenagem para ela em escola, em nada, porque ela nunca foi, né, nas escolas me ver. Então, ela vem, fica muito doente, logo depois do Dia das Mães, ela ficou muito doente, e ela ficou internada no Hospital Carmo, que hoje já não tem mais, que ela ficava ali no Carmo. E na noite que minha mãe ficou muito ruim, eu fui dormir com ela naquele hospital, e tinha uma Bíblia, Ivone, do ladinho da caminha dela. Ela falou para mim assim: Sara, pega a Bíblia. E ela ficou cega por causa da diabetes dela, que foi para 800. Ela perdeu a visão. Ela falou: pega essa Bíblia, filha, que está do lado da cama da mãe. Eu falei: pego, mãe. E quando eu peguei, ela falou para mim assim: abraça ela. E eu abracei. E ela falou assim: eu não tenho herança terrena para te dar, mas a herança que o Senhor me deu, eu passo para você. Filha, não se aparta desse livro por nada. E se você permanecer fiel, te encontrarei na glória. Fica firme, não abandone esse Jesus. Leia a palavra e viva a palavra.
e eu te encontrarei na glória. Naquela noite ela faleceu, Ivone. Ela entrou em coma nos meus braços e o Senhor levou ela como o Senhor havia dito. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos de idade, foi um momento de muita dor e eu logo comecei a culpar a Deus de novo. Senhor, mais uma perca na minha vida. Não tive a oportunidade de viver com meu pai. Vivi com os meus irmãos, com meus tios, com meus avós. Nesse intervalo eu fui mexida, eu fui abusada, né, sexualmente por aquele vizinho. E depois um parente muito próximo também, né? Duas vezes. 2 vezes, na verdade foram 3 vezes, né? Sendo mexida, tocada, porque é uma invasão. E quando você é mexida, você é tocada, você se sente culpada por aquele ato ter acontecido na sua vida. Mas até então tinha sido acontecido por esse vizinho, por alguém muito próximo. E quando a minha mãe falece, eu começo a culpar a Deus por todas as percas. E mais de uma vez, a mãe morre, e da noite para o dia, Ivone, eu perco tudo. Eu perco a casa pastoral, eu perco o ministério, eu perco tudo. E eu vou morar onde? Eu volto para Paranavaí morar com a minha irmã mais velha. E de repente eu perdi tudo. E morando com a minha irmã mais velha novamente, morando com a Marisa. E agora ela já era mãe de 3 meninos, cuidando dela e ela ajudando a cuidar de mim. E aquela situação, aquela dificuldade. E nesse intervalo eu sou mexida de novo. Meu Deus. Com 13 para 14 anos. Mexida de novo, tocada de novo. E daí logo veio aquela, se você falar, eu vou te matar. Né? Oprimida. E eu vivi aquela opressão do abuso, né? Porque agora não é só ser mexida, começa o abuso no sentimento e psicológico. Começa esse abuso agora eu vou me fechar e eu vou falar para Deus assim, Senhor, o Senhor não me ama. Porque se o Senhor me amasse, o Senhor não ia permitir essa situação. O Senhor não me ama. E eu não queria mais saber de igreja. E nesse intervalo a minha irmã me leva para uma congregação lá em Paranavaí. E eu sou abraçada naquela igreja, a pastora Vera vem, cuida de mim de uma forma extraordinária, me coloca no centro da vontade de Deus, que era louvar ao Senhor na época, que ela enxerga esse ministério e ali eu tive o porto seguro, a igreja. E nesse tempo meu cunhado não deixava eu ir para a igreja. Então eu ia escondido, pulava a janela, porque tudo que eu queria era estar na igreja. Era a única forma de eu fugir daquela opressão que eu vivia. E com 15 anos de idade eu coloquei um ponto final. Com 15 anos de idade eu falei, quer saber? Eu vou voltar para a cidade grande. Eu não quero saber disso aqui, eu vou morar com a minha irmã lá em Curitiba. E eu peguei minha viola, porque eu toco violão. Peguei a minha viola, falei assim, quer saber? Vou sair da igreja, vou virar cantora sertaneja. Meu Jesus. Vou virar cantora sertaneja e vou ganhar o mundo, vou ficar famosa e vou mudar a minha vida. E eu vim embora para Curitiba com dores, rancores, falta de perdão, uma lacuna sangrando, e quando você tem um buraco dentro de você, nada preenche. Verdade. Quando você não perdoa, quando você é ferida, nada preenche. Amigos não preenche, família não preenche, nada preenche, porque o que preenche é a presença de Deus na sua vida. É Ele que entra onde você não pode. Então ali eu tinha um vazio, havia uma chamada e eu brigando com a chamada, falava, não quero saber, quer saber? Agora eu vou me revoltar e eu vou se tornar a pior adolescente que a minha família vai ter. Já não tenho os pais mesmo, já fui mexida, ninguém acreditou, porque quando eu falei ninguém acreditou. Falei, então agora eu vou me revoltar. Você chegou a contar então? Cheguei a expor isso na família e foi um momento muito difícil e ninguém acreditou. Ninguém acreditou, então foi muito difícil. Então eu volto, venho para Curitiba com um violão nas costas, falei, quer saber? Vou para a cidade grande, vou ser cantora sertaneja e eu vou ser a vergonha da minha família. E eu vim para Curitiba com a cara e a coragem. Comecei a cantar em barzinhos aqui em Curitiba, tocando na noite, cantando. Aí armei uma dupla com a minha irmã que mora aqui em Curitiba. Falei, Marília, vamos montar uma dupla sertaneja. E a gente era conhecida como as Irmãs Gerês, aqui em Curitiba, cantando na noite. E começamos de um lado para o outro, cantando, cantando. E é tão interessante que quando você é marcada pelo Senhor, não adianta você fugir. Quando você é escolhida por Deus, não adianta você fugir.
E eu fugindo da igreja, fugindo da presença de Deus, assim, que não tinha quem me pegava. E como eu comecei a cantar na noite, logo vem os vícios. Então eu comecei a beber, comecei a fumar, porque eu queria tampar aquele buraco que estava dentro de mim. Eu queria tampar aquele buraco. E eu lembro uma vez que eu estava numa noite, tocando violão, cantando, e veio um rapaz que eu não sei de onde ele apareceu. Ele olhou para mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui, moça. Deus tem uma obra na tua vida. E eu olhei para ele e falei assim: ele não me conhece? Aí ele olhou para mim e falou assim: você é crente? Eu falei: não sou crente, eu sou desviada. Porque eu tinha um orgulho de falar, né? Eu sou desviada. Eu não quero saber desse negócio de ser crente. Ele falou assim: olha, mas o teu lugar não é aqui. E eu não sei quem era aquele menino e eu nunca mais vi aquele rapaz. E aquilo ficou na minha cabeça. Teu lugar não é aqui. Teu lugar não é aqui. E foi indo. Com 15, 16 anos eu tive um relacionamento. Meu primeiro relacionamento foi muito difícil, muito conturbado. Um relacionamento de ciúmes. Eu quase perdi a vida na mão desse menino. Ele tentou me matar várias vezes. De ciúme, doentio mesmo. Eu sofri muito com ele, na mão dele. Eu falei: pronto, esse Deus não me ama mesmo. Não, Deus não me ama, não é possível. E uma das brigas que eu tive nesse relacionamento, eu me aprofundei na bebida. E eu tinha uma colega na época e eu falei assim: Estela, vamos fazer o seguinte, onde tem uma biqueira aqui no Boqueirão, eu vou me enfiar lá. Eu vou beber tudo que eu tiver que beber, eu vou fumar tudo que eu tiver que fumar e eu vou dar um fim na minha vida. Eu não sou feliz, eu não consegui realizar o meu sonho, que era ser cantora, tanto evangélica como nessa área, né, da sertaneja. Eu falei: quer saber? Eu vou dar um fim na minha vida porque Deus não me ama. Deus não me deu meu pai, Deus não me deu família, Deus me privou de ter família, Deus me privou de ter uma mesa assentada com os meus irmãos, com os meus pais. Deus não me guardou e eu comecei a falar que se Deus me amasse, aquele homem não tinha entrado no meu quarto. Se Deus me amasse, aquele homem não tinha me tocado. Se Deus me amasse, minha mãe não tinha morrido. Não, Deus não me ama. E eu bebendo todas naquele dia e a Estela do meu lado falando assim: Sara, não faz isso. Sara, eu amo você, você é minha melhor amiga. E eu falava assim: não, Estela, Deus não existe, Deus não me ama. E já era quase 11 horas da noite, eu estava, aqui na época falava muito tubão, né? Tubão já pela metade. E nisso veio um pastor nessa rua lá no Boqueirão, rua escura, e eu ali chorando muito. E ele veio na rua e ele gritou o meu nome naquela rua e ele disse: Sara, Deus me trouxe aqui. Eu estava baixando as portas da igreja, quando o Senhor falou para mim assim: vai na rua tal e grita o nome dela e diga para ela que eu amo ela e que tudo que ela está passando é para um grande propósito, que eu estou formando ela para uma grande obra na vida dela. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que Deus, ele não abre mão de você. Você pode estar no fundo do poço, você pode falar que Deus não te ama, mas o Senhor sempre vai enviar alguém aonde você está. É lindo porque sempre tem alguém que está com o ouvido apurado para ouvir a voz do Senhor, para dizer: larga tudo que você está fazendo e vai lá gritar para minha filha que eu amo ela. E quando ele veio marchando naquela rua, ele falou assim: Deus me trouxe aqui para dizer que ele te ama. E eu caí de joelho. E ele começou a falar todas as percas que eu estava vivendo na minha vida. E ele falou assim: moça, olha bem dentro dos meus olhos. E eu chorando, ele disse para mim assim: um dia eu estarei sentado e você estará pregando a palavra do Senhor. Eu falei assim: moço, pregar não é para mim, eu não sei nem o Salmo 23. A única coisa que eu sei é o Salmo 23, porque tem um quadro pregado na parede da minha casa. E chorando muito, ele olhou para mim e falou assim: aonde você mora? Eu falei: eu moro por aqui. Ele falou assim: aonde você mora? Eu falei: eu moro num sobrado aqui pertinho. Eu vou te levar para casa. E ele me pegou pela mão. Eu falo que Deus, ele tem os enviados dele. Ele me pegou pela mão, na minha e na mão da Estela. Ele falou assim: eu vou levar vocês duas para casa, porque esse horário não é hora de menina estar na rua. E ele me levou para casa, levou a Estela para casa e falou assim: amanhã eu estou aqui no teu portão e eu vou te levar para a igreja. E eu, chorando, entrei dentro de casa e no outro dia estava o pastor Adriano lá no meu portão batendo palma.
Vim te buscar, Sara, e nem me arrumar, eu tinha me arrumado. Não vou na igreja. Eu falei assim, eu espero você se arrumar, mas hoje você vai para o culto. Ele tem, na verdade, uma igreja que fica ali no Boqueirão. E quando eu cheguei dentro daquela igreja, o pastor Carlos estava pregando. E ele, parece que Deus abriu o leque da minha vida. E ele saiu do púlpito, que ele é muito usado pelo Senhor, e ele foi até a minha pessoa. Ele falou assim, Deus fechou a tua sepultura hoje. E Deus tem guardado a tua história. Moça, você não entende o porquê que Deus permite você viver por isso, nessa situação. Mas você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. E tu serás um referencial nesse Brasil. E eu abaixei a cabeça, chorei, falei, eu, sem estudo, não tenho ninguém por mim, porque naquela época eu era semi-analfabeta, porque minha mãe, por causa dessa situação dela, eu não conseguia estudar, então eu com 13 para 14 anos eu não tinha concluído nem a 4ª série. Então sem estudo, semi-analfabeta, pobre, porque quando a minha mãe faleceu a gente morava na favela, né? Minha mãe era uma benção. Nós morávamos numa periferia, aqui em Curitiba. Então, quando o pastor Carlos falou aquilo que eu seria uma referência, eu falei, como que eu vou ser referência? Referência do quê? De bebida? De fracasso? Não sou referência de nada. E eu lembro que ele falou para mim assim, para mostrar que é Deus na minha vida e na sua, nesta semana Deus vai mostrar que Ele é Deus e que Ele vai fechar tua sepultura e tu verás. Nesta semana, eu falei, saí de lá com o cabelo em pé. E quando eu fui para casa, naquela semana, Ivone, o rapaz bateu palma lá em casa, eu tinha 16 anos. 16 anos. Ele bateu palma num sobradinho que nós morávamos e ele me pediu um copo d'água. E eu, toda inocente, entrei lá dentro para pegar um copo d'água na geladeira. Esse rapaz pulou um muro, entrou dentro de casa e colocou uma faca no meu pescoço. E ele falou assim, vou fazer tudo o que eu quero com você, depois eu vou te matar. E eu fiquei refém daquele bandido por 40 minutos, dentro de casa. E quando ele me prensou na parede, que ele colocou a faca no meu pescoço, porque foi tão incrível que ele não conseguia tocar em mim. Ele não conseguia me tocar, ele ficou 40 minutos comigo me segurando, ele andava de um lado para outro dentro daquela casa, mas ele não conseguia me tocar. E ele falava assim, eu vou matar você, mas ele não conseguia fazer nada. Então ele me prensou na parede, colocou a faca no meu pescoço, e eu lembrei do que o Senhor tinha usado o pastor Carlos. Nesta semana, eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida e te darei um grande livramento. E eu falava, Senhor, eu sei que eu estou toda errada, porque nessa hora a gente começa a orar, né? Senhor, me perdoa, eu estou distante da tua presença, Senhor, mas se o Senhor me livrar daqui, eu vou para a igreja amanhã, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar para a tua presença. E aquele menino ali dentro, e aquela adrenalina, até a hora que a minha vizinha, que nós morávamos em Sobrado, um do ladinho do outro, ela percebeu que estava acontecendo algo, porque eu comecei a dar soco na parede. Ela falava, Sara, é sozinha? A Marília está trabalhando? Está acontecendo alguma coisa, eu vou chamar a polícia. Deus usou aquela vizinha, na época era a Sueli, falecida Sueli, ela falou, vou chamar a polícia. E ela gritou no sobrado, tô chamando a polícia. E quando ela gritou, ele se assustou, ele falou assim, então sobe lá em cima agora, porque agora eu vou te matar. Sobe! Quando ele falou, sobe a escada, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Senhor enviou um anjo naquele momento. Porque eu empurrei ele, quando eu empurrei, que ele veio para cima de mim, ele cai na escada. E a única coisa que a mão dele fez foi me dar uma facada, mas a facada era para ser aqui. E pegou no meu braço. E quando a faca entrou no meu braço, ele saiu correndo. Ele falava assim, eu não consigo te matar! E ele saiu. E quando ele saiu, eu caí de joelho, eu comecei a chorar. E a polícia chegou e eu andei de camburão para tudo qualquer lado, atrás daquele rapaz, a gente não achou ele. E eles me levaram na UPA do Boqueirão, levei ponta no braço, tudo, e eu tremendo. E eu falei, Deus falou que me daria um grande livramento. E deu. Aí a gente volta para a igreja, né? Mas aquela situação assim, eu não conseguia me firmar. Parecia algo assim que eu não conseguia firmar os meus pés. E o que aconteceu com a Sara? Voltou para a noite de novo. Meu Jesus. Voltei a cantar na noite de novo. E daí, daquela bagunça, tal, eu com a minha irmã de um lado, depois de todo o livramento que Deus me deu, eu voltei de novo, porque eu não conseguia me firmar. Meu Deus. E quantos jovens que voltam para Jesus e não conseguem se firmar?
até tem vontade, mas é uma força que não consegue, que eles não conseguem permanecer. É por causa da chamada e de algo sobrenatural que tem sobre a sua vida. Talvez eu estou falando para você que levanta a mão, daqui um mês você sai da igreja de novo, você não consegue se firmar. E o diabo vem minando. O diabo vem minando a sua mente. Porque você vai falar, o que você vai fazer na igreja? Você não é nada. Você não tem potencial, você não é isso, você não é aquilo. Não, você é mais uma. É verdade. E era isso que o inimigo minava. Quem é você, Sara? Você não é nada. Você não é ninguém. Você é só mais uma dentro de uma igreja. E o diabo eliminava muito isso dentro do meu coração. E eu voltei com a minha irmã de novo cantar na noite. E nessa época, eu rompi o relacionamento porque ele tentou me matar. Eu estava nesse relacionamento muito abusivo. Ele me bateu. E ele tentou me matar com um ciúme tremendo. Eu volto ao Paranavaí. Fico escondida lá porque ele falou assim, já que você não fica comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Eu já estava com 17 anos. Aí eu rompi de vez, fiquei escondida em Paranavaí em torno de uns 4 para 5 meses, volto para Curitiba. E quando eu volto para Curitiba, o meu cunhado falou assim, Sara, vou colocar você para trabalhar na Castrol. Claro, maravilha. Começo a trabalhar na Castrol e uma das primeiras lojas que eu entro é a loja do meu marido. Glória a Deus por isso. E quando eu entro lá na loja da Autopeça Santa Felicidade, eu olhei aquele ambiente, olhei para o meu cunhado e falei assim, eu não quero ficar nessa loja não, olha a cara desse povo. Não, me leva para outra loja. Ela falou assim, não, é aqui que você tem que ficar. E aí já era um projeto de Deus ali. Um frio que estava nessa Curitiba, como de costume, né? Frio e chuva e garoa. E quando eu chego naquela loja, eu olhei para o Marcos, que é o meu esposo, ele foi o primeiro menino que eu cheguei. Eu falei assim, moço, é o seguinte, eu queria que você me desse os preços dos óleos. E ele correu prontamente, né? Para me atender. Correu, pegou todos os óleos, colocou o preço e me deu ali, né? Os preços. Tá aqui os óleos para você, tal, tal. Falei, nossa, que me prestasse silvo, né? Porque até então eu tinha, assim, uma dificuldade de ter relacionamento, até porque eu tinha vivido um momento e também por ter sido tocada. Então eu tinha, assim, muita dificuldade de ter relacionamento e de me abrir com as pessoas. Eu era muito retraída. Muito retraída. Até que meu marido falava que eu era um bichinho do mato. Terrível, né? E daí ele me viu ali toda quietinha, daí ele olhou pra mim e falou, você não quer um café quentinho? Eu falei, nossa, um café eu quero, né? Aí ele me deu um cafezinho. E aí ele começou a me conquistar, sabe? Deu um cafezinho. E conversa vai, conversa vem. Eu volto na loja de novo. E foi indo, e telefoninho. Marcamos o primeiro encontro. A gente foi no Parque Barigui, viu, meninas? Onde tem bastante gente, nada de ficar sozinho lá. Era lá. E no Parque Barigui a gente foi sentar, conversar, e foi onde eu falei para ele, eu falei assim, olha, eu não sou igual essas meninas, eu não quero ficar. Se for para ter relacionamento, eu quero casar. Porque o meu sonho era ter família. O meu sonho da Sara, o meu sonho era eu ter uma residência fixa, sem ficar pulando de galho em galho. Hoje mora com uma irmã, amanhã mora com fulano, mora com um amigo, mora com a avó, mora com a tia, né? Sempre paradeiro. Desde quando a minha mãe me deu, eu não tinha residência fixa. Então, sempre de um lado para o outro, chegou uma hora eu estava cansada de montar quarto, desmontar quarto, compra quarto de novo. Agora eu vou morar com a Marisa, compra jogo de quarto. Agora eu vou morar com a Nelly, compra jogo de quarto. Vou morar com a Marília, compra jogo de quarto. E eu falava, Senhor, eu quero ter uma casa, eu quero ter família. E a gente começou a namorar, ele já estava ciente que comigo era para casar. Tipo assim, a casa caiu para ele naquele momento, né? Vai ter que casar. E ele muito incrível, ele veio. Agora ele riu. Ele tá aqui, gente. Agora ele falando riu. com ele, mas ele tá aqui assistindo. Tava sério até agora. Eu quero casar. Falei, pronto, né? Amarrei o burro. E ele veio me pedir namoro e ele me deu a primeira aliança. Ele me deu a aliança, a gente começou a namorar. Aí dali um ano a gente noivou, porque eu falei para ele que crente não podia namorar muito tempo, né? Porque por mais que eu estava afastada, né, da presença do Senhor, eu tinha essa consciência que crente não namorava muito tempo, né? Daí eu falei assim, eu quero casar. Daí a gente noivou, fizemos uma festa muito bonita, meu padrasto veio, orou pelo nosso relacionamento, orou nas alianças, foi um noivado muito lindo. Mas a Sara ainda estava aquela situação assim, eu vou na igreja, pé no mundo, pé na igreja. Pé no mundo, pé na igreja. E Deus usou a vida do Marcos, o meu marido na época, ele não servia a Deus, ele era católico na época, e ele falou para mim assim, é o seguinte, para a gente ter um relacionamento sério, eu não quero que você cante mais na noite. Eu não quero que você saia mais à noite.
né? Eu não aceito isso, porque se você continuar nessa vida, a gente vai colocar um ponto final que eu não quero mais saber. Então eu tive que fazer uma escolha, relacionamento ou cantar à noite. Né? E outra coisa também foi largar os vícios, que ele não queria. Então ali, Deus já colocou marcos na minha vida para transformar o meu ambiente, da minha história. Sabe? Ele veio curando, sem eu saber, ele veio curando a minha vida. Ele veio me restaurando, resgatando. Então daí eu tomei uma decisão. Eu falei, então tá bom. Então eu não vou mais cantar na noite, eu só vou trabalhar e namorar contigo. E só que o Senhor queria algo a mais na minha vida. Deus queria que eu firmasse os meus pés. E eu lembro que a gente foi na casa do meu padrasto, porque eu ainda tinha o vínculo com ele, de ver ele. E quando a gente chegou na casa do meu padrasto, tinha uma missionária lá, missionária Cida. E quando eu cheguei na porta da casa do meu padrasto, ela veio, marchando. Você viu que Deus sempre envia um profeta atrás da gente? Quando a gente não quer saber de Deus, Deus sempre envia alguém, é incrível. Por mais que eu tentava fugir, ou era dentro da balada, ou era no meio do barzinho, sempre tinha alguém para botar o dedão na minha cara para dizer, tu é crente. Né? Não tinha como, não tinha como fugir. Não tinha como se esconder. Não adianta. Não adianta. E quando nós chegamos na casa do meu padrasto, eu só escutei o eu falei, ai, tem profeta na casa. E ela veio, e quando ela veio, ela deu de dedo na minha cara. Ela falou assim, eu estava te esperando aqui. E Deus falou para mim que tu viria aqui. Eu nunca tinha visto aquela mulher. E ali Deus abriu o leque para aquela mulher da nossa vida, né, da minha vida, da vida do Marcos. E ela falou, você foi entregue no altar. A tua vida foi gerada no altar. Deus tem uma obra muito grande. Daí foi onde Deus tomou a boca dela para dizer assim, eu levei a minha, que foi a minha mãe, mas deixei você no lugar dela. E tu seguirá os passos dela. Daí eu na minha cabeça falei, que é minha mãe? Abandonar não quero. Que eu tinha a referência da minha mãe não só como mulher de Deus, mas como também a parte do abandono. Para servir a Deus eu tenho que abandonar a família. Para servir a Deus eu tenho que abandonar filho. Então eu tinha essa rixa com Deus, sabe? Esse mal-estar, assim, eu tinha dentro de mim. E quando ela falou aquilo, ela falou assim, vou dizer algo, você e teu namorado, né, na época, Marcos, né, vocês estão em fornicação. Eu falei, pronto, a casa caiu de vez agora. É assim, porque profeta na época, irmão, não tinha esse negócio, ai, Deus não envergonha ninguém. Mentira, Deus envergonhava. Deus envergonhava, eu sou de uma época que pecado era exposto no púlpito. Verdade. E a casa caía mesmo, e era feio o negócio. Mas geralmente quem estava no pecado nem entrava na igreja, né? Ele se consertava antes. Porque tinha certeza que se entrasse, Deus ia expor, né? Verdade. Aí por isso que a gente corria de profeta, né? E ela expôs tudo, ela falou assim, para mostrar que é Deus que está falando contigo. Eu falei, lá vem, vale, né? Tu irás passar pelo vale da sombra e da morte. Meu Deus. Mas agora tu conhecerás o Senhor. Eu falei, pronto, agora estreitou de vez, né? Só que a gente escuta aqui e sai lá. Eu tinha os meus 18 para 19 anos. Eu estava com o Marcos nesse tempo, fui para casa, mas com aquela palavra pesada. Nesse dia, o Marco até aceitou Jesus. E olha que ele era católico, meu. Católico. Que ele fala assim, ele não era aquele católico praticante, não saía na sexta-feira santa. Sabe? Ai, irmão Marcos. Era muito engraçado. Mas a família dele, uma família italiana, praticante, né? Então, a minha sogra e meus sogros eram muito católicos, né? E a gente eu chego lá para mudar a história também deles. Aí a gente saiu dali, ele sem entender nada, ele aceitou Jesus, de medo, porque ela falou assim, dobra teu joelho aqui, Deus também está fechando a tua cova, menino, aceita Jesus. Ele sem entender, bulufa, ele levantou a mão, amém, aceita Jesus. E quando a gente entrou no carro, ele, nossa, amor, não entendi, foi nada que aconteceu. Só que eu sabia o que tinha acontecido, né? Eu sabia o que tinha acontecido. Ai, Jesus. Que o Senhor estava pegando eu pela orelha. 3 meses depois eu descobri minha gravidez. A gravidez do nosso primeiro filho, do Richard. E ali parece que o mundo caiu, porque a minha família Gerês é uma família muito conceituada. Só sai de casa casada. A família Gerês, todos eles são tudo bonitinho, as minhas primas são tudo advogadas, médica, tudo estudado, né? E eu levada ao léu. Né? Nós, irmãos, tudo levado ao léu. E de repente caiu a bomba no meu colo. Sara tá grávida. Meu Deus. Os meus irmãos me ligaram e aqui, ó.
Você é a vergonha da família, mãe solteira. Mas eu estava noiva, a gente ia casar em setembro. Mas, infelizmente, a gente aconteceu uns negocinhos antes, né? A gente errou. E engravidei, faltando 6 meses para o casamento. Aí veio a família tudo em cima, meus irmãos brigando, e agora você é a vergonha da família, Sara, e agora? Você já não tem o pai, já não tem a mãe, né? Agora grávida. E foi muito difícil. E nesse intervalo da gravidez, veio a rejeição, eu acabei rejeitando aquela gravidez. Né? Foi muito difícil, só que eu lembrava do que a Cida tinha me entregado. E quando eu estava de quase 6 meses, eu entrei em trabalho de parto. E eu tentei segurar aquela gravidez por 3 dias no Hospital do Trabalhador e voltando embora, até que me internaram no Dia dos Namorados, no dia 12 de junho de 2005. Fui internada às pressas com hemorragia interna, ou internava ou eu morria. E eu já cheguei ganhando o Richard naquele dia, me internaram, e quando o Richard nasceu, infelizmente, ele veio a falecer. O filho nasce morto, eu seguro aquela criança nos braços, chorei muito, porque mais uma vez veio uma perca. E o diabo naquele dia entrou dentro daquele centro cirúrgico para dizer, tá vendo? Você tá vendo o que o teu Deus faz? Ele aproveita a nossa fraqueza. É bem nessa hora. O teu Deus só traz perca na tua vida. Agora que você achou que você ia gerar uma vida, você perdeu. E eu chorei muito dentro daquele centro cirúrgico. Eu peguei aquela criança morta, eles colocaram ela no cantinho, correram comigo, porque eu estava com uma hemorragia muito forte. E quando eu acordei, já tinham tirado a criança, tudo. E eu comecei a lembrar que o Senhor falou assim, você vai me conhecer, Sara, no vale da sombra da morte. Mas ainda não era um encontro com Deus. Ainda não era um encontro com o Senhor. Passa, eu e o Marcos agora vamos casar. A gente casa, a gente vai morar junto agora, depois da morte do Richard, depois dessa perca, dessa criança, a gente acabou indo morar junto. E agora começa um novo dilema da Sara. Dos 19 anos agora em diante, começa agora um novo processo, Ivone. Um processo de lapidação de verdade. Que de repente vem a perca, casamento, família, morando com sogro, com sogra, e era muito difícil. O Marcos não servia a Deus, o Marcos não conhecia Jesus, era uma família muito briguenta, era uma família de muitas brigas, de muita discórdia. Então eu lembro dos meus vizinhos indo no portão da minha casa e falava assim, por que você não vai embora? Abandona ele, vai embora, tua casa é uma casa de briga, tua casa é uma casa de confusão, de xingamento, só tem paz quando você está sozinha, mas quando está todo mundo aí é só palavras, vai embora. E nesse intervalo Deus começou a trabalhar na minha vida e eu comecei a ir numa igreja de uma outra denominação e ali eu comecei a receber as primeiras promessas que Deus tinha na nossa casa. Deus começou a falar comigo, olha, vou salvar o teu marido, vou libertar a vida do Marcos, vou restaurar o teu casamento. E eu fiquei firmada nessa palavra da restauração. E foi muito difícil, né, viver esses momentos assim, difícil mesmo. Então eu e ele agora estamos ali, aí Deus acaba nos presenteando com a vida do Mateus. E o Mateus veio para trazer união na nossa casa. O Mateus nasce em 2007. Foi um sonho, porque eu tinha um sonho de ter família. Então, o Mateus vem, nasce no dia 21 de junho de 2007, nasce o Mateus, que era o meu sonho de ser mãe, um sonho de ter família, um sonho de ter uma casa. Né? Então, quando o Mateus vem, e já que o nome do Mateus significa presente de Deus, ele de fato foi um presente de Deus na minha vida. Aí agora veio Deus. Aí o Mateus, ele chorava muito. 9 meses depois eu descubro que estou grávida da Emily. Aí foi tão engraçado essa parte, porque o Mateus ele teve cólica de 9 meses. Então foi 9 meses chorando a noite toda. E quando passa a cólica daquele menino, eu descubro que estou grávida da Emily. Foi aquele desespero. Ah, meu Deus, mais 9 meses sem dormir. E veio a Emily, Deus traz a Emily também, que era o sonho do Marcos ter uma menina. O sonho dele era ter uma menina. E agora Deus nos abençoa com um casalzinho. Nasce os dois e a gente começa agora o trabalho dentro daquela casa e eu comecei a frequentar uma igreja. Comecei a ir
mas nós dois ainda não era casado no civil. Porque quando eu engravidei, eu saí de casa, né? Aquela situação. Então a gente não casou. A gente ficou amigado. E a gente ficou morando junto durante 7 anos. Morando junto. Cheio de palavras. Debaixo de muita maldição. Debaixo de muito julgo. De muita condenação. E a gente quase se separou dentro desse intervalo, porque era muita briga, era muita discórdia, era muita palavra, era muita gente torcendo contra, a gente quase se separou. E eu comecei a ir numa congregação, ia, e Deus começou a falar. E quando a Emily fez 1 ano de idade, eu descobri que estava com câncer. Eu descobri o tumor na garganta. E aqui começou o processo do que o Senhor falou para mim, vou te levar a me conhecer. Porque até então, eu estava com 23 anos de idade, eu ia para a igreja, mas não queria ter compromisso com o Senhor. Eu ia para a igreja, eu vivia de campanha. Vou fazer a campanha da sexta-feira. Vou fazer a campanha da segunda-feira. Eu vou fazer a campanha da quinta-feira. Então eu ia para a igreja, mas a alma não ia. Eu tinha o amor, né, dentro do meu coração, mas eu tinha medo da presença de Deus, eu tinha medo de firmar os meus pés. Então eu comecei a viver de campanha em campanha, e Deus sempre falando, olha, Deus vai te levar a conhecer o Senhor. Deus vai te levar a conhecer o Senhor. E Deus vai te levar a conhecer o Senhor. E eu lembro, antes de eu descobrir o câncer, em 2010 para 2011, eu lembro que foi uma missionária lá em casa, a missionária Bia, e ela foi fantástica na minha vida. Ela foi um renovo que Deus sempre traz alguém para te trazer para perto do Senhor, né? E essa menina, e ela chegava lá em casa e ela falava para mim assim, Sara, eu vejo você pregando a palavra de Deus, eu vejo Deus te usando tremendamente. E eu falava, ai Bia, eu sou só dona de casa, eu só sei cozinhar, lavar, passar e gerar filho, porque agora é um filho por ano, né? E ela falava, não, Sara, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser extraordinário. Sara, você vai colocar as mãos, as pessoas serão curadas. Sara, eu vejo você pregando diante de multidão. Só que eu não enxergava isso. Eu falava, eu pregando? Falei, menina, mas levar canto agora, porque eu não sou casada, então eu não posso cantar, não posso isso. Ela falava, então casa. Só que eu e o Marco, a gente não podia casar no civil, porque na época eu recebia uma pensão da minha mãe, dos meus pais, né? Então se casasse no civil, perdia. E aquele dinheirinho ajudava muito a gente, né? Porque ele trabalhava e ajudava. E comprar fralda na época já era caro hoje, imagina lá atrás, né? Com toda a dificuldade. E eu lembro que ela falou para mim assim, vamos no monte hoje? E eu falei assim, Bia, como é que eu vou no monte? Eu não sou casada. Ela falou assim, você tá em pecado? Eu falei, não, o único pecado que eu tenho é que eu não sou casada. Ela falou assim, pois eu vou ter respaldo sobre a tua vida. E eu assumo a responsabilidade. Vamos no monte hoje? Eu falei, vamos. E a gente foi. E a gente lá no monte, daí eu fazia muito tempo que eu não via as brasinhas acesas, e eu via as brasas, e aquilo foi movendo o meu coração. Eu falei, ai, que saudade, né? E o Senhor começou a trazer à tona no meu coração. E de repente eu só escutei um grito que veio atrás da árvore, deu um berro, e aquela moça veio e botou a mão no meu ombro. Quando ela colocou a mão no meu ombro, ela falou assim, filha, sou eu teu pai, e tenho cuidado de ti até aqui. Olha quantos livramentos tenho eu dado na sua vida. Aquela eu levei, pega a capa e vista. E ela fazia aquele movimento de pegar a capa e vestir. Ela falou assim, ela era como um Elias, eu levei, tu és o meu Eliseu na terra. E ela pegou a capa e ela me vestiu, e eu comecei a chorar, E ela falou para mim assim, quero mais de ti, dá um passo e eu mostrarei que sou o teu pai e nada te faltará. Porque é este passo que eu preciso para transformar a tua vida. Aí eu pensei, é o casamento. Como é que eu vou casar? O Marcos, como é que vamos casar? E eu saí daquele monte assim, ai meu Deus, que coisa linda. Aí no outro dia a Bia falou assim, vamos de novo no monte? Eu falei, vamos. E eu já estava assim em êxtase, né? Aí nós chegamos no monte de novo, Deus usou a irmã dela, que é uma bênção, e ela falou assim, Sara, eu vejo que estou passando por um grande vale. Nesse vale, tu terás um encontro com o Senhor e tu conhecerás o teu Deus. Eu falei, amém. Aí foi aonde eu faço 23 anos, a minha filha faz 1 ano de idade. Eu faço 24 anos, a minha filha vai fazer 1 ano de idade em 2010. Eu descubro o câncer.
Começou com uma dor de garganta, vai no médico, toma amoxicilina, toma bezetacil, vai passar, vai passar, vai passar. E foi aonde eu ganho o diagnóstico. Você está com 2 tumores. Meu Deus. Aí abriu mais uma vez o buraco na minha vida. Eu falei, pronto. Não acredito. Eu saí chorando daquele consultório, vim para casa e eu falei, Marcos, eu estou com tumor. Aí ele me abraçou e falou assim, nós vamos passar junto. Só que eu tinha um bebê. Eu tinha o Matheus de 2 anos e a Emily de 1 ano. Então foi muito difícil. E quando o tumor foi crescendo, ele abafou as minhas cordas vocais e eu perdi a fala. E eu fiquei 1 ano sem falar. Para uma mulher ficar sem falar é muito difícil, né? Então eu sentia dores terríveis, eu fazia terapia 2 vezes por semana, remédio, muita dificuldade, eu chorava muito, emagreci muito, e é onde eu passei a me alimentar por canudinho. Batia tudo no liquidificador, tomava de canudinho, e começou a depressão me assolar. Você vai morrer. Você não vai ver teus filhos crescer. Você não vai ver a Emily crescer, você não vai ver o Matheus crescer. E eu entrei numa depressão muito profunda. E eu me lembro numa cama deitada com uma crise que me deu, porque eu não conseguia dormir deitada, então eu dormia quase que sentada, por causa das secreções. E eu lembro que numa daquela madrugada, eu chorando muito, o Marcos me abraçou, ele falou assim, amor, você não vai morrer. E eu falava muito difícil, eu falava assim, porque era assim que eu falava, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu vou morrer. E foi. E quando chegou em dezembro de 2010, e eu descobri o tumor em fevereiro. Em dezembro de 2010, eu lembro que o Marcos falou assim, amor, eu vou lá na minha mãe, eu vou levar as crianças. Eu falei, tá bom. E eu fiquei sozinha em casa. Fechei a porta do quarto, dobrei o joelho, e eu falei assim, Senhor, em pensamento, eu só saio daqui se o Senhor falar comigo. E se o Senhor me ama, e se o Senhor tem uma obra na minha vida. E eu dobrei o meu joelho e eu comecei a chorar. E eu falei assim, Pai, me perdoa por ter falado não todas as vezes para o Senhor. Me perdoa por ter fugido da tua presença. Me perdoa, Senhor, por ter dado desculpas. Senhor, eu aceito o teu chamado. E se o Senhor ainda tem uma obra, se o Senhor quiser me curar, eis-me aqui. Mas se o Senhor não quiser me curar e o Senhor quiser me levar, eis-me aqui também. E chorando, Ivone, chorando e chorando. De repente, eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Até os meus 24 anos, e eu era batizada com o Espírito Santo, fui batizada nas águas quando eu tinha 12 anos, eu não conhecia a voz do Senhor. Naquele dia eu conheci a voz do meu Senhor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei com os joelhos dobrados. Eu só sei que naquele dia, eu chorando muito, eu escutei um estrondo dentro do meu quarto. E aquela voz que gritou assim, Sara, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo. Eu curo, eu batizo, eu renovo e eu tenho uma obra na sua vida. Não foi profeta que falou, foi a voz do grande eu sou. E quando eu olhei para o teto, o meu cabelo voava como se a minha janela tivesse aberta, estava fechada a janela, estava fechada a porta, o meu cabelo voava dentro daquele quarto e uma glória envolveu ali dentro e eu olhei para o teto. E quando eu olhei para o teto, Ivone, eu vi com letras douradas o Salmo de número 121. Mas era só a primeira parte que dizia, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Era como eu me encontrava naquele momento. E de repente escreveu assim, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor começou a gritar, eu sou o teu socorro, eu vou te restaurar. Sara, te darei uma voz, e você gritará aos 4 cantos que eu não mudei. Fecho tua sepultura e te dou vida. Te dou vida. Queridos, eu lembro que eu com o joelho dobrado e aquela atmosfera naquele quarto, eu vi quando a minha cama abaixou. Ninguém me contou. Eu vi a minha cama baixar e eu coloquei a cabeça e eu falei, Pai, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor existe, o Senhor fala. Ei, o nosso Deus, Ele fala como eu estou conversando com a irmã Ivone aqui, como você conversa com teu parente, com o seu marido, com o seu filho. Ele é real, Ele
fala, ele te abraça, ele te pega pela mão, que foi o que ele fez comigo naquele quarto de dezembro de 2010 para dizer: eu sou teu pai e eu vou te dar vida e eu vou te dar uma voz. Eu fiquei no estado, irmãos, que eu não sei assim descrever a atmosfera, o meu corpo flutuou naquele dia. Foi uma glória inexplicável. O dia passa, foi no sábado, quando foi na terça-feira, sábado, falei: Senhor, então a minha vida é sua, a minha alma é sua e eu estou aqui. Faça de mim a sua vontade, eu serei o que o Senhor quiser. Entreguei a minha alma, entreguei o meu espírito, entreguei tudo para o Senhor naquele sábado de dezembro de 2010. Domingo, segunda, terça-feira. Porque toda vez que você fizer uma entrega, o diabo ele vai vir de todas as formas para roubar o que você entregou na presença do Senhor, para colocar dúvida do que aconteceu. E quando foi na terça-feira, a minha filha encontrou um punhado de veneno de rato e ingeriu. Ela tinha 1 ano e 10 meses. Meu Deus. Quando ela ingere aquele veneno, o meu menino, que tinha 2 anos e meio, ele corre para o meu marido e ele fala: papai, papai, a irmã veneno, boca. E o Marcos abre a boca dela e ela estava chupando aquele veneno igual bala. Ele arranca aquele veneno, mas a gente não tinha ideia de quanto ela já tinha ingerido. E eu com câncer, porque Deus não me curou. Ele falou comigo, mas ele não me devolveu a voz. Ele não me curou naquele sábado. Foi apenas um impacto assim para ele mostrar para mim que ele era Deus e que ele falava e que ele estava presente. A gente corre para o hospital do Nossa Senhora, Nossa Senhora das Graças, aqui nas Mercedes. Correm com a minha filha, injetam carvão nela na hora. E a gente precisava de uma UTI e não tinha vaga dentro dessa Curitiba. Todos os hospitais estavam lotados, não tinha vaga para colocar a Emily na UTI. Meu Deus. E o meu esposo tinha ganhado o plano de saúde na época, uns 2 meses antes disso acontecer, ele ganhou o plano de saúde da loja e ele tinha colocado as crianças. E dentro daquele hospital, o Marcos lá dentro, o Marcos inclusive que colocou a sonda no nariz da Emily, porque ela era pequenininha, com 1 ano e 10 meses, chorando muito, a enfermeira não conseguiu e ele que colocou a sonda para injetar carvão. E aonde que eu estava? Eu fui parar lá na porta do hospital, chorando. Já que eu não tinha voz, então eu comecei: Deus, faz o que o Senhor quiser comigo, mas não leve a minha filha. O Senhor já levou o Richard, não leve a minha filha, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor quiser me levar, amém. Eu já estou com câncer, Senhor, não leva a minha filha. Senhor, não leva a minha filha. E naquele momento, a voz do grande eu sou gritou no meu ouvido de novo para dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra. Aí gritava: a sombra do Onipotente descansará. Aí o Senhor gritava: descansa, descansa, descansa. E eu comecei a chorar, falei: Senhor, então me ensina a descansar. É muito difícil descansar na sombra do Onipotente. Porque essa carne aqui, ela grita. A dúvida vem, mas o Senhor gritava no meu ouvido para dizer: descansa. Era o Senhor dizendo: eu vou mostrar que eu sou o teu provedor. Não tinha vaga. E quando o Senhor gritou: descansa, veio o doutor e falou assim: conseguimos uma vaga lá no Vita da BR, só que a gente não tem ambulância. E não sei se o plano de vocês libera ambulância. Não sei como. Nosso plano não tinha ambulância. Mas naquele dia a Unimed disponibilizou uma ambulância para levar a Emily, porque eles queriam que a gente levasse ela no carro. E o Marcos falou assim: não vou levar minha filha no carro, entubada do jeito que ela já estava. E o Senhor moveu e a Emily foi levada para o Hospital Vita. E lá ela ficou entubada, cheia de aparelho, fizeram todos os exames. E como ela era pequenininha e ela chupou o veneno, ele foi direto para a corrente sanguínea dela. Então, o veneno de rato, o que ele causa? Falência dos órgãos. E o sangue coagula. Então, eles injetando várias substâncias nela, o rim dela começou a entrar em falência, e ela ali uma noite, terça, quarta, quinta, 3 dias. E é tão interessante que eu tenho o mistério do 3. Quem anda comigo sabe. Tudo é comigo no 3. Tudo é no 3. É um mistério do 3, que daqui a pouco vocês vão começar a entender. 3. Um dia, terça para quarta, quarta para quinta, e eu só conseguia chorar dentro daquele hospital, naquela UTI. A Emily cheia de aparelhos. E na quarta para quinta-feira, eu fiz a pior oração que uma mãe pode fazer. A oração da entrega. Ela com a boca roxa, pálida, porque a Emily sofreu parada respiratória.
A médica, antes de sair, antes de trocar o plantão, ela fez todos os exames e ela falou assim: mamãe, o sangue da Emily está coagulando, os órgãos dela estão entrando em falência, tudo que a medicina pode fazer a gente fez. Agora tem que esperar a medicação reagir para combater a quantidade de veneno que ela ingeriu. E a médica foi, e eu fiquei, o Marcos foi para casa, e eu fiquei na beira daquela cama, naquela UTI, de joelho, chorando a noite toda. Pai, faz um milagre, faz um milagre. E quando deu em torno de umas 3 horas da manhã, eu falei: Senhor, eu entrego a Emily para o Senhor. Ela não é minha, ela é tua. Se o Senhor quiser dar vida, o Senhor é o dono da vida. E tudo isso eu falava em pensamento, porque eu não tinha voz por causa do tumor. Tudo isso, vivendo todo esse cenário. E eu entreguei a Emily. Quando eu entreguei, ela falou: Senhor, ela é sua. Aquele mesmo vento que entrou no meu quarto, entrou naquela UTI. Aquele barulho de muitas águas, que só quem já ouviu sabe. Entrou naquela UTI e eu pude ouvir aquela voz audível de novo para dizer: Sara, ela não é tua, ela é minha. E eu tenho uma obra na vida da Emily. Receba a vida. E o Senhor falou assim: estou fechando a sepultura hoje e estou soprando vida. E quando ele terminou de falar, ela abriu os olhos, olhou para mim, ela estava cheia de cano. Ela olhou para mim e disse assim: mamãe, canta Minha Vida do Mestre. Que era o que ela mais cantava, Minha Vida do Mestre. Ela ficava o dia inteiro, Minha Vida do Mestre, o dia inteiro dentro de casa, porque estava em alta esse hino do irmão Lázaro, Minha Vida do Mestre. E eu chorando, falava: Senhor, eu não tenho voz para cantar, mas eu vou tentar. E eu peguei na mãozinha dela e eu comecei: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. E a glória desceu naquele lugar. Minha filha sentou, ela puxou o cano. Quando foi 6 horas da manhã, veio a outra médica. 6 para 7 horas, que troca o plantão. Fizeram uma nova coletagem de exames dela. Veio 7 horas da manhã, veio a doutora, olhou para aquela planilha que estava na mão dela, olhava para outro exame, olhava aqui, fez assim, ela olhou para mim e falou assim: eu não estou entendendo. Meia-noite essa menina estava com sangue coagulando, os órgãos dela estavam entrando em falência, não tinha mais o que fazer. E como que pode agora o sangue dela estar limpo? Tá tudo bem, o rim dela voltou a funcionar porque ela não parava de urinar. Ela começou a urinar, a cor dela voltou e ela começou a comer, que ela não estava comendo. E o médico falou assim: eu não estou entendendo, mãe. Eu só tenho algo para te dizer. A tua filha está de alta da UTI. Eu falei assim: quarto. Não, para casa. Eu preciso desse leito livre. Eu nunca fiz isso, mas eu estou dando alta hoje da UTI para casa. Mãe, vai para casa, tua filha não tem nada. Ela está perfeita. E para a glória de Deus, eu trouxe a Emily na sexta-feira, para casa, sem sequela nenhuma daquela quantidade de veneno que ela havia ingerido. E o nome do Senhor foi glorificado, porque no sábado eu fui para a igreja para contar o testemunho e glorificar a Deus, já que eu não falava, mas só do fato de eu ir, eu já estava contando o testemunho, que a igreja estava orando pelo que aconteceu. E naquele sábado, que eu sentei na frente com a Emily no colo, adorando ao Senhor pelo milagre, tinha uma jovem de apenas 18 anos pregando a palavra, e ela pregou Eclesiastes 3. E ela dizia assim: há um tempo determinado para tudo. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Há o tempo de chorar e há o tempo de sorrir. E ela desce daquele púlpito, ela foi aonde eu estava, ela botou o dedo no meu nariz e ela disse assim: filha, assim te diz o Senhor, hoje ele arranca esses 2 tumores da tua garganta, e ele manda te dizer que ele não mudou, que ele continua sendo o mesmo, e ele te dará uma voz e tu gritarás aos 4 cantos que ele não mudou. A mesma coisa que o Senhor me disse no quarto, no sábado. E todo o processo que nós vivemos com a Amy, e para a glória de Deus, eu dei um grito dentro daquela igreja. Eu falei: glória a Deus! Quase 1 ano sem voz para gritar. A igreja
caiu num poder, eu caí de joelho, comecei a chorar e engrandecer o nome do Senhor. Deus fez um milagre na minha vida, Ele devolveu a minha voz. Com esse milagre, com tudo que Deus fez, Deus salvou a vida do Marcos, o Marcos aceitou a Jesus, a gente casou, casamos, ele desceu as águas, meu esposo batiza nas águas, e depois o Senhor me dá um programa na rádio. De quem era muda com câncer, o Senhor me deu um programa numa rádio, o nome desse programa era Momento de Adoração. 1 ano numa rádio. Sem nunca ter entrado dentro da rádio, o Senhor me dá um programa, e tudo começou com um rapaz que sabia desse processo do câncer, falou assim, Sara, eu queria te convidar para contar o testemunho. Contei o testemunho do câncer, contei o testemunho da Emily, o dono da rádio estava e falou assim, não, eu vou te dar um programa. Menina, você tem que ter um programa seu. Eu falava, eu estou voltando agora, estou me reabilitando a voltar a falar. Porque Deus me devolveu a voz, mas Ele não voltou assim. A minha voz é rouquinha hoje, porque eu falo que é um charme da parte de Deus. Né? É um charme. Mas na época era bem rouco mesmo, bem rouco. Deus me deu apenas a voz mesmo para falar, mas muito rouco. E eu fiz 45 sessões de fonoterapia para ter a reabilitação vocal de novo. E eu estava nessa reabilitação quando Ele me deu o programa de rádio. E eu comecei, né, a fazer o programa de rádio, tudo. E eu me lembro que depois de 6 meses de programa de rádio, Deus usou uma moça, entrou lá na rádio, nessa época a rádio ela tinha um chat. As pessoas mandavam mensaginha pelo chat. E essa moça escreveu para mim assim, Sara, o Senhor manda te dizer que Ele vai te tirar por detrás das cortinas e te colocará na frente. Porque o povo precisa te conhecer. Porque até então me conhecia só de ouvir a minha voz. E eu não pregava, irmão, não pregava nada. Eu só sabia ler o Salmo 121, Salmo 123. Aí sabe o que Deus começou a fazer comigo na rádio? As pessoas ligavam lá e falavam assim, irmã Sara, me dá uma palavra. Eu falava, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Abri a Bíblia, o famoso dedão. Aqui caiu, vou ler. E eu comecei a fazer isso na rádio, o famoso dedão. Abri a Bíblia. Olha, Deus está falando isso. É o que eu estou precisando. E aí começou. E eu comecei a tomar gosto com aquilo, com a palavra. E foi aonde eu comecei a ler a palavra do Senhor, ter o contato físico. Porque com a minha mãe, eu não tinha esse contato assim de sentar e ler. Porque a minha mãe falava assim, tem que orar, tem que jejuar. Ela me apresentava o Deus carrasco, né? Ela não me apresentou a doçura da palavra. O amor pela palavra. Sim. Ela me apresentava mais o inferno do que Deus, né? E de repente, no ar, dentro de uma rádio, eu comecei a ler a palavra. E eu lembro que eu comecei a pregar na rádio. Li ali e o Senhor começava a descer. Eu falava, meu Deus, que coisa linda. E eu lembro que eu estava no ar quando o Senhor me renovou espiritualmente. Fazia muito tempo que eu não falava em mistério com Deus. No ar, Deus me tomou em línguas e Deus me deu o dom da revelação no ar. E eu comecei ali a falar com as pessoas que estavam me ouvindo. Você que está em tal casa. E Deus começou a me mostrar a casa, como que estava dentro daquela família. E foi assim que Deus começou a me usar. Até que na época, a nossa amiga Rose Barroso também tinha o programa dela. E tantas outras irmãs também tinha esse programa. E tinha na época a Janete, inclusive, se ela estiver ouvindo, quero te dar um abraço, Janete. A Janete é lá do Itatiaia. E ela era dirigente do ciclo de oração lá na época. E ela falou assim, Sara, eu vou trazer você para pregar no ciclo de oração. Eu falei, Janete, eu nunca preguei. Eu só falo na rádio. Ela falou, não, quem fala na rádio, fala para a igreja. Eu quero você no ciclo de oração à tarde. Eu falei, amei. Quando eu cheguei lá no Tatiai, aquela igreja grande, bonita, que fica ali no Xaxim, né? Eu falei, pronto, né? Eu já me arrependi de ter aceitado o convite, porque na rádio ninguém está te vendo. Né? É só você ali, o microfone e os ouvintes. E então ali era muito fácil. E foi ali a minha primeira agenda, foi lá no Itatiaia. Nessa época eu já estava frequentando a Assembleia de Deus, né? Tudo bonitinho, deu Marcos casou, a gente casou, tudo bonitinho, né? E Deus começou a trabalhar na minha vida dessa forma, meu amor. Para mim foi tudo assim, tudo muito rápido. Quando o Senhor cura, Ele restaura, na rádio Deus me dá os dons, e eu vou ministro pela primeira vez, e a minha primeira mensagem foi a mulher do fluxo de sangue. Acho que para todo mundo é assim, né? Todo mundo é assim. E eu lembro que antes de eu ir ministrar à tarde, eu dobrei o meu joelho na madrugada, porque nessa época eu e o Marcos orava muito na madrugada, ia muito no monte, buscar mesmo o Senhor, porque a gente queria buscar mesmo a face do Senhor. E eu lembro que eu abri a Bíblia e caiu na mulher de fluxo de sangue, eu li aquela passagem e eu falei, tá, mas como é que prega isso aqui? Como é que aplica isso aqui?
Como é que eu vou contar isso aqui? E o Senhor foi o meu professor. Tem gente que fala assim, Sara, você tem faculdade? Não. Quem me ensinou a pregar e a ser missionária foi o Senhor. O Senhor pregou para mim naquele dia. O Senhor sentou do meu lado e falou assim, você vai falar assim, assim, assim. E na época eu tinha mania de pegar o papel e escrever tudo que o Senhor falava para mim. Eu escrevia como se fosse um professor ditando a palavra para mim. E eu ministrei a primeira vez lá na igreja da Janete, lá no Tatiaia. Foi uma grande vitória. E ali em 2013 para 2014, eu comecei a aceitar convites para ir ministrar. Nesse intervalo, eu ainda estava com muita dificuldade na voz, muita dificuldade. Deus me deu coral para reger. Eu fui regente de coral, dirigente do círculo de oração. E eu lembro quando eu ganhei meu primeiro coral para reger, e eu falei assim, vocês são corajosos. Porque eu tô com uma voz muito rouca, né? Eu tenho muita dificuldade ainda. E como é que eu vou cantar? As irmãs só cantavam Shirley Cavalhais, só cantava Lauriette na época, Cassiane. Como é que eu vou reger essas meninas com aquela voz terrível? E o Senhor falava para mim, enquanto você rege, eu te curo. Porque Deus não me curou, assim que eu falei, no imediato. Foi conforme eu fui andando. Deus foi me derramando porções de cura. Porções de cura. Todo dia era uma porção de cura. E eu lembro que quando eu regi aquele coral, tinha umas engraçadinhas, né, que tirava sarro. Lá vem o pato tirar sarro. Lá vem o pato reger a gente. Lá vem a irmã da taquara rachada reger a gente. Não consegue nem cantar e quer reger coral. E isso machucava muito, né? Eu falava, Senhor, tem misericórdia, né? E eu só falava, faça que eu estou moldando você. Depois o Senhor me tirou dessa regência e me colocou para dirigir círculo de oração. E eu fiquei na direção durante 3 anos, dirigindo o círculo de oração. E eu falo que o círculo de oração ele é uma baita de uma escola na nossa vida. Onde você vai aprender a conviver com pessoas. Verdade. Onde o Senhor vai testar a sua longanimidade, o seu perdão, onde as suas fraquezas são expostas e onde Deus vai te ensinar a ouvir o outro. E eu aprendi muito no círculo de oração na IADS aqui em Curitiba. Aprendi muito, eu cresci muito, onde eu desenvolvi o meu ministério de intercessão, porque o círculo de oração ele faz você interceder pelo outro. Então a gente fazia a famosa rodinha que a gente faz depois dos ensaios. Irmã, ora pelo meu marido. Irmã, ora pelo meu filho. E a gente começou a interceder. E o Senhor foi moldando a minha vida. E o ministério foi crescendo junto. Foi crescendo junto. Foi crescendo junto. E o Senhor foi trabalhando. E muito feliz na área do... Eu me sinto muito honrada por ter feito parte do COADS aqui de Curitiba. É uma escola. É uma escola. Eu aprendi muito no COADS aqui em Curitiba. Me moldou muito. Eu sou muito grata por cada irmã que teve tanta paciência comigo, né? Fui muito moldada pelo Senhor e também pelas irmãs. Aprendi muito. Mas o tempo foi passando e o Senhor foi moldando a minha voz, foi moldando. Aí em 2015, Ivone, veio algo assim para fechar com chave de ouro, que eu vou correr, que senão vai ficar aqui mais 2 horas. Tem muita coisa. Em 2015, eu fui cantar numa igreja e eu levei o violão e eu cantei o hino Deus Cala. Quando eu cantei o hino Deus Cala, tinha uma dona de uma gravadora. E acabou o culto, ela falou para mim assim, você não tem sonho de gravar CD? Sabe aquele sonho lá de trás, de ser cantora? Até mesmo cantora sertaneja? E eu tinha enterrado por causa do câncer, e por causa de tanta circunstância também que eu vivi, que vocês ouviram aí. Ela falou assim, você não tem vontade de gravar um CD? Eu falava, você não tem nem voz para isso, filha. Ela falou, não, você tem sim. Vamos gravar um CD? Eu falei, então tá bom. Cheguei pro Marcos e falei assim, amor, recebi uma proposta de gravar um CD. Ele falou, amor, lá não tem condição não, filha. É muito caro. Eu falei, não, eu sei, mas eu senti de Deus, eu vou pro joelho. E nessa época eu era dirigente de ciclo de oração ainda. Fui pro joelho orando e Deus começou a confirmar que era tempo de gravar um CD. E eu queria gravar o CD em agradecimento a Deus pela cura do câncer e também pelo livramento na vida da Emily e para que o Senhor viesse resgatar aquela Sara que morreu lá atrás. Que era o sonho de gravar um CD na época, mesmo cantando os hinos da Mara Lima, da Dalvinha. Eu tinha um sonho muito grande de gravar, muito grande, que ficou para trás. Eu falei, então tá bom, vamos orar.
10 dias orando, e o Senhor me pediu 10 dias de jejum, o Senhor falou para mim assim, entra em 10 dias em propósito. E eu desci 10 dias em propósito com Deus, e a gravadora já tinha me passado o valor, que para nós é um sonho de consumo, né? Falei, meu Deus, né? Como é que eu vou pagar? E eu fui tão ousada com Deus, Ivone. Eu falei assim, amor, você tem dinheiro? Ele falou assim, amor, eu tenho um valor X que eu guardei das minhas férias. Você não tem coragem? Amor falou, tenho. Porque ele é mais maluco do que eu. Meu marido também ele investe, né? Mais maluco do que eu. Marquei o almoço com a dona da gravadora e a gente foi lá, o meu marido pegou o dinheirinho que ele tinha guardado para dar entrada. Ele deu de entrada no meu CD. Não, tá aqui. E na outra semana a gente vai ter o dinheiro para pagar o restante. A gente não tinha nada. O Marcos foi, deu a entrada para a gente assinar os papéis, tudo, e eu num propósito com Deus. Nos 10 dias que o Senhor me pediu de jejum. No último dia de jejum, e eu tinha que dar na gravadora quase 3 mil reais. E a gente não tinha nada. E naquele dia, o meu telefone toca, a minha irmã que mora lá na Espanha, ela falou assim, Fia, eu descobri que eu estou com câncer no seio. E o médico vai marcar a minha cirurgia para tirar o tumor. E naquela época, a gente orava muito por Skype. Na época do Skype, estava bem alto o Skype. Aí o Marcos, meu esposo, estava cheio de Deus, ele olhou para mim e falou assim, vou orar por ela e Jesus vai curar. Eu falei, amém. Falei, Marisa, liga o computador agora. Ela ligou o computador e eu também. Falei, nós vamos orar. E o meu esposo orou pela minha irmã e meu esposo, né, coloca a mão aí. Aí começou a orar e orar. E ela falou, tô sentindo queimar. Eu falei, Jesus está curando. E a gente profetizou a cura naquele dia. E dali 2 dias eu tinha que pagar a gravadora. 3 mil reais. Vai ouvindo aí. Aí tá, ela recebeu a oração, tudo. Ela falou assim, Fia, eu tô indo agora lá pro centro cirúrgico, tô indo pro hospital. E a minha irmã morava, na época, em Tudela Navarra, e ela ia operar em Barcelona. E ela falou, tô indo, filha. Então, tô bem, terminamos a oração. E a gente foi dormir, eu e o Marcos, no outro dia. Eu tinha terminado o propósito dos 10 dias que Deus me deu. A minha irmã me liga chorando. Falei, pronto, morreu, né? Sara, você não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Pelo amor de Deus, Marisa, fala o que aconteceu. Ela falou assim, Fia, quando eu deitei na mesa cirúrgica, que o médico foi para me dar anestesia, ele falou assim, vamos fazer uma ecografia? Que foram fazer uma ecografia da mama. O tumor desapareceu. E eles me mandaram embora. Falou assim, Fia, com o dinheiro que eu ia gastar de tratamento de Tudela Navarra até Barcelona, quanto que é o dinheiro do teu CD? Eu comecei a chorar, eu falei, não acredito. Ela falou assim, eu quero semear na tua vida, eu vou te dar o CD de presente. E ela depositou o dinheiro todinho do CD. E a gente foi, pagou à vista aquele CD. E aí foi uma glória, foi lindo o que o Senhor fez. E a gente ali escolhendo, né, o repertório. Aí eu lembro que a gravadora falou para mim assim, Sara, você tem 24 horas para me arrumar o nome do CD. E eu falei pro Marcos, amor, e agora? Eu tenho até amanhã para dar o nome do CD. Aí meu esposo, cheio de Deus, olhou para mim e falou assim, tempo de cura? Eu falei, amor, tempo de cura, tempo de cura. Peguei e liguei para a moça que fazia a letra dos louvor, e eu falei assim, Raquel, eu tenho um nome, tempo de cura. Ela falou assim, Sara, nessa madrugada o meu filho sofre de Crohn. Ele estava com febre altíssima. Eu sentei na beira da cama com o violão, desceu a letra do louvor, só faltava o nome. É tempo de cura. E nasceu a canção Tempo de Cura, que é o nome do meu CD. Tempo de Cura. Como que Deus foi é gravado. fiel, né? Deus é é incrível. maravilhoso. Gravamos esse CD em 2015 para 2016. Foi tremendo o que Deus fez através desse CD. Foi enviado para fora do Brasil. Tocou muito nas rádios de Minas Gerais, Bahia, e eu fiquei conhecida para lá. E foi através desse CD que eu fiquei conhecida aqui em Curitiba. O Tempo de Cura tocou muito, Missão de Adorador, e foi aonde eu comecei a cantar e a pregar. E o Senhor foi crescendo o ministério, foi indo, até chegar no dia de hoje, né, o ministério Sara Gerês, que Deus nos deu de presente. E foi muita lapidação de lá para cá. Foi muita lapidação, foi muito difícil. Nesse intervalo, logo após que sai o CD, em 2017, vem mais uma rasteira do inimigo, e eu vou fechar esse testemunho com o que Deus fez na nossa vida agora. Deus permitiu uma rasteira dentro da minha casa. E a rasteira foi que o meu esposo sai da presença do Senhor. Ele desvia,
ele acabou sofrendo uma grande decepção e ele volta para o mundo e eu fico sozinha na igreja. Com um chamado, com um ministério dentro da nossa casa, e o Marcos ele se afasta e ele agora, o que ele vai fazer, Ivone? Ele fala assim, eu não vou te privar de você pregar e nem de você viajar, mas não me cobre de ir para a igreja. E agora eu vou falar para você, mulher, que vai na igreja muitas das vezes sozinha, você que tem um ministério, mas vai sozinha e a tua família fica para trás. E foi durante aí quase 6 anos, 2017 para 2024. Quase 5 anos. Sozinha. Indo pregar de um lado para o outro, o Marcos me levava, ele ficava na porta da igreja, ele não entrava na igreja. Ele ficava no carro. Ele falava, amor, eu não vou entrar. Mas uma hora eu volto. Uma hora eu volto. E uma hora eu volto. E eu ia, pregava, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E meu marido voltando para o mundo, abraçando o mundo de novo. E com isso os meus filhos desviaram da presença do Senhor. Porque daí meu filho falava, se o pai não vai, eu também não vou. E de repente eu estava sozinha em casa, indo para a igreja, sozinha. E pregando de um lado para o outro. E o Senhor restaurando o casamento. E o Senhor libertando o marido, libertando o filho. Eu fazia apelo, vinha todo mundo lá para frente. E levantavam as mãos. Mas quando eu chegava na minha casa, estava o meu marido lá. O meu filho lá. Meu filho com narguilé. Meu filho com cerveja. E eu falava, Senhor, o que me adianta, Pai, ganhar o mundo, mas estou perdendo a minha família, Senhor. Era muito difícil viver essa chamada sozinha. Eu falava, Senhor, eu não pedi para ser missionária, eu não pedi, o Senhor me deu, e o Senhor me cobrou para que eu fosse uma missionária, para que eu pregasse a palavra de Deus. Senhor, eu jamais vou abandonar os meus filhos por causa da tua obra, porque primeiro é Deus, segundo a família, depois ministério. O ministério vem em último lugar. Mas primeiro vem o Senhor, depois a família. E aonde eu pisava, Deus usava os vasos para dizer assim, faça a minha obra. Enquanto você faz, eu cuido da sua casa. Eu falava, Senhor. E eu chegava nas igrejas, cadê teu marido, irmã Sara? Ai, meu marido está lá no carro. E por que ele não entra? Não, ele veio do serviço, ele está de uniforme, não tem problema. Não, ele está sujo. Era um monte de desculpa que eu dava. E eu falava, Senhor, eu não aguento mais dar desculpa, eu não aguento mais. Foi 2018, 19, 20, 21, 22. Quando chegou em 2022, eu estava cansada de dar desculpa. Sempre indo sozinha. E é muito difícil fazer a obra sozinha. Muito difícil. Porque ainda mais mulher, é muito difícil ir sozinha, falar sozinha. Aí eu lembro que em 2022, eu fui pregar na IADES do Avila Camargo, congresso do Círculo de Oração. O Marcos me leva e fica no carro. E quando eu entro dentro daquela igreja, subi no púlpito, aí veio as irmãs, cadê teu marido? Aí veio a dirigente do Círculo de Oração, a irmã Sandra, cadê o Marquinho, Sara? Eu falei, ele está no carro, irmã Sandra. Ele não vai entrar? Eu falei, ele não vai entrar. Ela falou assim, não tem problema, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te usar aqui, ela é bem animada, né? Sandra é um amor de pessoa. Ela é bem animada. Deixa Deus te usar, irmã Sara. Não leve nada para casa. Eu falei, amém. E quando eu peguei o microfone, naquele dia, eu falei, Senhor, hoje eu não vou. Hoje eu não vou esconder o que eu estou vivendo. E eu olhei para aquela igreja e falei assim, amados, hoje eu estou aqui, mas o meu marido está lá no carro. Mas em breve ele estará sentado aqui, adorando e exaltando o mesmo Deus que eu sirvo. E eu preguei naquela noite chorando. Preguei chorando e entreguei no altar aquele dia. A minha casa e a minha família. Porque eu ia pregar, mas eu ia pregar chorando. Eu pegava o Uber muitas das vezes, mas eu ia chorando. Eu falava, Senhor, eu não aguento mais sozinha. Pai, o que me adianta? Pai, eu não aguento mais. Ver a minha família caminhando para o inferno, sabendo que eu conheço a tua palavra e eu prego salvação. Mas a minha família está caminhando para o inferno. Era muito difícil. E quando foi no começo do ano passado, de 2023, nós estamos na nossa congregação e vem um pregador, eu sempre vou falar o nome dele, que é o Shua. Shua, Deus abençoe a tua vida. E ele está pregando o quê? O Salmo 91. E quando ele termina de pregar, ele fala assim, irmã Sara, vem aqui na frente. E quando eu cheguei lá na frente, e você sabe que a gente adora um profeta, né?
A gente já vai com as duas mãozinhas assim, né? Vai. Oh, glória, Deus vai falar, vai ter vitória. A gente já pensa assim. E quando eu cheguei lá na frente, ele olhou para mim e falou assim: grande será o processo que você e a sua casa vai passar. Meu Jesus. Não grita, não chora, não me questiona e não me peça misericórdia. Meu Deus. Meu mundo caiu. Eu falei, pronto, Deus vai pegar um dos meus filhos, Deus vai arrebentar eu no meio. Fui para casa murchinha, com medo, falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Na outra semana, eu viajo para o Rio Grande do Sul, passo 10 dias lá em obra missionária, e no último dia de missão naquela cidade, da cidade de Venâncio Aires, que eles tiram um sarro de mim, eu não sabia falar o nome da cidade, mas é Venâncio. No último dia, vem uma profeta que eu não sei de onde aquela menina veio. Ela subiu no púlpito e ela falou assim: ei, mulher, olha o vento soprando dentro da tua casa. E esse vento vai colocar tudo no lugar. Eu falei, meu Deus, lá vem. Venho para casa. Uma semana antes do grande processo, vou eu ministrar em Fazenda Rio Grande. Termino de pregar, tem um pastor que fica me olhando o culto inteiro. E a gente sabe quando Jesus vai pegar a gente depois do culto. É ou não é assim? E aquele homem ficava me olhando. Falei, ai, Jesus vai me pegar. E quando o culto terminou, ele veio. Ele falou assim, moça, não te conheço, mas assim te diz o Senhor. Eu já baixei a cabeça. Ele falou assim, enquanto tu pregava, eu vi um homem do seu lado. E esse homem ia contigo para cima e para baixo. E eu perguntei ao Senhor, que homem é este? E o Senhor falou para mim assim, é o que eu tenho preparado para ela. Aí ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim, ei, mulher, nunca mais tu andarás sozinha. Porque o Senhor colocará aquele do seu lado para te fazer companhia e junto farão a obra do Senhor. Eu desabei, porque aquele homem não sabia que eu fazia a obra sozinha. Fui para casa, isso foi num sábado. Fui para casa. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira o meu esposo, ele vem almoçar em casa. Almoço, porque ele trabalha, vem almoçar. Tá tudo bem. Mas quando foi 3h40 da tarde, ele me manda um áudio. Amor, tô passando mal. Chama uma ambulância. No dia 28 de abril de 2023. Daí o Marcos, 20 anos de casado, ele nunca falou isso pra mim. Eu falei, Carla, eu tava com a moça lá em casa, falei, Carla, o Marco não tá bem, olha que pro Marco mandar mensagem, alguma coisa aconteceu. Vamos lá na loja. E quando a gente chegou lá na loja, o Marcos não estava, e eu liguei para ele me atendeu, ele falou assim, amor, tô indo aqui para Nossa Saúde, nas Mercedes, vem para cá, a minha chefe tá me trazendo aqui. Eu falei, então tá bom. Falei, Carla, me leva lá. E quando eu cheguei no Nossa Saúde, queridos, tava um alvoroço na porta. Aí a médica já olhou para mim e falou assim, você é o que do Marcos? Eu falei, é sua esposa. Ela falou assim, vem comigo agora. E ela me pegou pela mão. E quando ela me levou na salinha, eu só vi ele levando choque para ser reanimado. Ela olhou dentro dos meus olhos e ela falou assim, olha, faz 15 minutos que o teu marido está em parada cardíaca. Ele sofreu um infarto fulminante. A gente está fazendo de tudo para trazer ele de volta. Naquele momento, eu lembrei do que o Senhor tinha me falado, mas eu também lembrei que tudo que você deposita no altar não fica sem resposta e que o céu te abraça. Verdade. Tudo que você planta na presença do Senhor, querido, há uma resposta da parte de Deus. E eu semeei muito tempo na presença do Senhor e eu lembrei quem eu era no Senhor. Eu só sei que eu levantei as minhas mãos e eu falei assim, Pai, eu não aceito perder a alma do Marcos para o inferno. Senhor, envia os teus anjos e repreenda o espírito de morte. Queridos, e naquele momento eu fiquei ali numa intercessão tremendamente dentro daquela sala, junto com uma amiga minha chamada Carla, e a gente ficou ali orando, intercedendo. A médica vem e fala para mim assim, faz 20 minutos que ele está em parada cardíaca e ele não volta. E nós que temos um pouco de conhecimento, sabendo, 5 minutos sem oxigênio já é algo irreversível. 20, 30 minutos, daqui a pouco a médica veio. 38 minutos de parada cardíaca. Ele voltou, mas ele está entubado. Eu sinto muito. Me entregaram um corpo dentro daquela ambulância e a gente foi para o hospital no hospital do Cruz Vermelho. O Marcos foi levado às pressas para o centro cirúrgico e eu fiquei numa salinha, como está eu e a Ivone aqui, inclusive com um vaso de flor, no primeiro andar, lá do Cruz Vermelha, e estava eu e a missionária Luciane. Nós duas sentadas ali esperando para ver o que estava acontecendo. E quem já me viu ministrar aqui em Curitiba sabe que eu sempre conto essa parte.
Naquele dia o Senhor fez comigo que nem Ele fez com Pedro. Me empresta o teu barco. No pior momento da minha vida, no pior dia da minha vida, eu escutei o Senhor falar para mim assim: Sara, me empresta o teu barco. Porque quando a gente fala sim para o Senhor, é em todas as circunstâncias da sua vida. E o Senhor falou para mim: empresta o teu barco. Eu olhei no corredor, tinha uma jovem chorando, e o Senhor falou para mim assim: vai lá, abraça ela e diga que eu estou entrando com conforto e consolo no coração daquela jovem. Eu tinha acabado de ver o meu marido praticamente morto em cima de uma maca. Eu olhei para a Lu e falei assim: Lu, Deus está mandando eu ir lá, falar para aquela moça. Aí a Lu falou para mim assim: tu é serva, vai e obedeça. Nem sempre Deus vai te pedir algo no teu momento de felicidade. Deus, Ele prova no momento de adversidade. Eu levantei, abracei aquela moça, entreguei o que Deus mandou, voltei, e quando eu sentei, o médico olhou para mim e falou assim: estou abrindo a UTI para você vir ver o Marcos. Eu achei que eu ia encontrar o meu marido sentado. Mas quando eu entrei naquela sala, eu vi o Marco entubado. O médico olhou para mim e falou assim: eu sinto muito. Infelizmente, teu marido sofreu um infarto fulminante na artéria principal. Metade do coração dele morreu, que é um músculo. Ele está com uma arritmia batendo 200, 190, 180. Eu sinto muito. Teu marido tem horas de vida. Eu olhei para aquele médico e falei assim: doutor, eu tenho um Deus. Aí ele falou para mim assim: olha, 38 minutos sem oxigênio, se o teu marido sobreviver, ele vai vegetar. Ele não vai andar e ele não vai falar. Eu sinto muito. Eu olhei para ele e falei assim: doutor, eu tenho um Deus. Eu vou levar o Marco andando e falando, porque eu tenho uma promessa, que ele vai fazer a obra do Senhor comigo. Ele falou: bom, eu vou abrir a UTI, a senhora deixa o teu celular ligado, porque eu vou te ligar para você vir buscar o corpo do Marcos. E eu falei assim: doutor, eu vou vir buscar o corpo do Marcos sim, andando e falando, porque eu tenho Deus. E eu frisei: eu tenho Deus. Porque só quem viveu o sobrenatural entende desse Deus maravilhoso, dessa paternidade incrível que te resgata, que te cura. Eu tenho uma convicção muito grande desse Jesus que transforma e que liberta. Desci lá embaixo, todo mundo subiu para ver o Marcos. E passou a madrugada, ele não morreu, passou 2, 3, 4, 5 dias, o rim dele entrou em falência e começou, ele está com trombose no pulmão, infecção generalizada, os questionamentos eram muitos, mas as notícias eram péssimas, e para quem nos acompanhou viu que em todo o tempo eu gravava vídeos para dizer: o Marco está bem, ele vai sair. Hoje a notícia não foi muito bem, mas ele vai sair. A minha convicção era muito grande que o Senhor ia mudar a minha história e mudar a minha casa. Conclusão: o meu esposo ficou 36 dias no Hospital do Cruz Vermelha, sendo 17 dias entubado e 31 dias numa UTI. Mas quando ele acordou em perfeito estado, sem sequela nenhuma. E para a glória de Deus, eu levei o Marcos no dia 2 de junho, andando e falando, sem sequela nenhuma. A medicina não entende, como a médica mesma nos disse, que eles não tinham explicação para o que houve com o Marcos. Mas eu sabia da explicação. É que quando Deus nos ama, Ele permite situações para não te perder. E a alma do Marcos era preciosa demais. Mulher, não desista da sua casa, não desista da sua família. Só eu que sirvo ao Senhor. Fica você na torre de vigia. Fica você orando pelo teu filho. Não desista de orar pela sua casa, pela sua família. Porque foi o que Deus fez na minha casa. E para a glória de Deus, no ano passado, no ano de 2023, os meus filhos desceram as águas lá na nossa sede, na Cândido de Abreu, desceu o Mateus as águas, desceu a Emily, Deus restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Hoje o meu esposo está aqui, hoje nós temos um ministério grande aqui em Curitiba e no Paraná, pregando para mulheres que foram feridas, que foram abusadas, para dizer: houve perdão na minha casa. Deus resgatou a paternidade dele na minha vida. E eu me lembro que quando o Marcos estava em casa, nesses momentos que ele veio para casa ainda se recuperando, vou contar só mais isso aqui, eu estava voltando do mercado. E o Senhor falou para mim assim, porque hoje ele anda do meu lado e ele fala comigo e eu escuto a voz dele audível. E ele falou para mim assim: Sara,
Você lembra de tudo o que aconteceu na sua história? E eu andando na rua com as comprinhas na mão. E eu comecei a chorar. E o Senhor falou para mim assim: o teu pai paterno morreu, mas o teu pai celestial sempre esteve do teu lado. Filha, fui eu que permiti aquele menino entrar lá no teu quarto quando você tinha 4 para 5 anos, para que hoje você pudesse pregar para mulheres que foram abusadas. Filha, se eu não tivesse contigo quando você tinha 13 anos. E o Senhor começou a falar comigo. Lembra quando você tentou o suicídio com 14 anos? Fui eu que fui até você usando o teu cunhado e te puxou pela mão. Ei, você lembra quando aquele homem entrou dentro da sua casa e tentou te matar? Eu pulei na frente dele e te guardei. Você lembra quando aquele relacionamento quis acabar com a tua vida? Eu te cerquei, te protegi. E o Senhor começou a falar comigo, porque eu sou o teu pai. Sara, eu permiti a perca do teu filho para você pudesse sentir o que é um filho quando sai da minha presença, para que hoje você possa falar para mães que geram. Oh, aleluia! E o Senhor começou a dizer ao meu coração: filha, eu sempre fui o teu pai. Eu te guardei, eu te escondi, eu te dei um nome. A tua família não dava nada, é mais uma, vai morrer pelo caminho. Mas eu resgatei a tua vida, eu te dei um dom e eu te dei um nome. Sabe por quê, Sara? Porque eu sou o teu pai. Eu te calcei, eu te vesti e hoje eu te dei família. E hoje você pode se assentar, você tem filhos, você tem marido, você tem a casa. Você não me pedia isso, filha? Hoje eu te dei. E para fechar, o Senhor disse para mim, lembra quando você clamou que você disse que queria o teu marido perfeito? Hoje ele está na sua casa andando e falando, porque eu sou o teu pai, porque você não saiu da torre de vigia. E eu desabei no meio daquela rua, chorando e falando em línguas. Eu atravessei um sinaleiro, falando em línguas com o Senhor de mão dada, porque muitas das vezes eu faço assim: pai, segura na minha mão e obrigada, porque o Senhor é um pai que não abandona. Deixa eu falar para você, que talvez você não conheceu o teu pai paterno como eu não conheci. Eu não tive oportunidade de fazer homenagem ao meu pai paterno, meu pai terreno, porque ele faleceu. Mas toda vez que eu subo num púlpito, é para o Pai Celestial que eu olho e falo: pai, eu estou aqui para ti. Senhor, ainda que eu cante rouco, é para o Senhor. E toda vez que eu venho para a casa dele, é como se eu viesse falar: pai, eu estou aqui, eu quero fazer uma homenagem ao Senhor. Ele tem sido meu pai todos os dias e tem cuidado de nós. E não tem deixado faltar nada dentro da nossa casa, da nossa família. Isso é só um pedacinho da nossa história. Esse é mais um testemunho do canal Prova Viva que Deus existe. Dá um like, compartilha e se inscreva.